foi uma mamata, né, pessoal? Todo mundo acertou, que trata da competência do processo de falência e para deferimento da recuperação judicial ou decretação da falência. Eu passei um problema, Frango Saudável, Sociedade Anônima, e aí eu mencionei que essa empresa ela consolida toda a sua atividade empresarial, ela centraliza a sua atividade econômica em Blumenau. Então, conforme lá o artigo 3º, a competência vai ser... Peraí, artigo 2º. Vai ser o juízo de Blumenau. Eu acho que aí ninguém teve dúvidas. Deixa eu confirmar só se é o 2º ou o 3º. Artigo 3º, realmente, é que trata da competência. Então, como eu falei, a doutrina e a jurisprudência está consolidada, onde todos entendem que é onde centraliza as suas atividades econômicas, é o ponto nevrálgico de sua atividade econômica. Nesse caso aí foi Blumenau, então eu acho que ninguém tem dúvida, porque todos acertaram. Mata essa questão, né? Vamos para a segunda, então. Segunda questão. Eu dei um caso onde o juiz tenha concedido a recuperação judicial de determinada empresa. E aí, as duas perguntas. Eu pedi para transcrever 2 efeitos da decisão. Os efeitos estão lá a partir do artigo 59, inovação dos créditos, sujeição do devedor e de todos os credores ao instrumento de recuperação. Então, estão lá elencados no artigo 59 e seguintes. Também acho que ninguém teve dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me interromper, ok? A segunda questão, a segunda pergunta da segunda questão, na letra B, houve até um erro de grafia, ao invés de escrever execuções, escrevi exceções, mas a Sara me enviou essa indagação, eu mandei a correção para vocês, e a pergunta seria o que aconteceria com as execuções. E tanto aqueles que responderam que serão suspensas, etc. e tal, ou teve aluno também que respondeu que elas serão extintas, né? Obviamente que se for cumprida a recuperação, elas também são extintas. Então, tanto uma resposta quanto o outro não estava errado e eu considerei. E aí, alguns até foram até mais detalhistas e falaram das exceções, daquelas 3 exceções, mas essas exceções eu pedi na outra questão. Estão acompanhando aí, né? Um minutinho, só que a minha tela está muito menor aqui. Então, vamos para a terceira questão, onde eu pedi essas exceções. Eu também trouxe um caso da empresa da aviação, a empresa de aviação Voe Bem, e aí eu coloquei 5 hipóteses, 5 espécies de ações, e para vocês apontarem onde prosseguiria a competência de cada uma delas, né? A grande maioria acertou, né? A primeira, né? A letra A, reclamação trabalhista do empregado tal, que estava tramitando na 10ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. E aí, trata-se de uma reclamação trabalhista, né? Lá no processo, em qualquer juízo, mas nós temos que saber diferenciar quando um processo está na fase de conhecimento ou quando ele está na fase de execução. Quando ele está na fase de conhecimento, a gente chama de reclamação trabalhista, e nesse caso, ele vai ser julgado pela justiça especializada. Então, ele permanece na
na vara do trabalho, perdão. Ele permanece na 10ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. Essa questão também ninguém teve dúvidas. A letra B também foi muito fácil, que trata de uma execução fiscal, todos acertaram, permanece na vara de execuções fiscais, onde aí eu mencionei que é a 2ª vara de execuções fiscais de São Paulo. Já a terceira, né, houve quem acertasse, mas também houve quem errou a terceira questão, a letra C. Ação de execução de título extrajudicial na 15ª vara do Rio de Janeiro. Quando toda a questão de recuperação judicial, quando você menciona um crédito, né, onde você não trouxe a data, há uma presunção de que esse crédito foi concedido, a sua existência foi anterior ao pedido, né? Mas, como é uma questão aberta, quem respondeu também, justificando isso, né? Justificando que, como é um crédito que foi concedido posteriormente, apesar de não mencionarem, mas houve quem colocou assim, eu também considerei, porque explicou, ela justificou a resposta dela. Mas o correto aí seria mencionar que esse crédito vai para o juízo universal da recuperação. Mas eu considerei todo mundo que justificou e explicou essa situação. Na letra D, né, já coloquei isso aí com um certo grau de capciosidade, porque ela tem conexão com a primeira pergunta da reclamação trabalhista. E aqui existe uma diferença. No próprio artigo 6º, no parágrafo 2º, ele menciona que, em questão de execução, ela vai para o juízo universal da recuperação, né? Que é o caso aqui, né? Nós não estamos tratando mais de uma reclamação trabalhista. Aqui não é um processo de conhecimento. Aqui nós já estamos na fase de execução. Então, lá no processo de conhecimento, você discute a certeza. E aqui no juízo de execução, você está discutindo o pagamento. Se você está discutindo o pagamento, se está na hora de você receber, obviamente que você vai habilitá-lo lá no processo de falência ou aqui, no caso, na recuperação. Então, é um crédito também que vai entrar na recuperação judicial. Letra D. E a letra E trata daquelas ações que demandam questões ilíquidas, né? Ficou muito claro aí que não tinha se apurado o valor, e todas as ações onde demandam questões onde não foram liquidadas, você ainda não sabe valores, né? Nesse caso, antes da liquidação, ela permanece no mesmo juízo onde está discutindo. Ainda não há uma condenação em face do devedor. Okay? Então, permanece, nesse caso aqui, na 2ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Na questão número 4, eu dei o exemplo da construtora, Casa dos Sonhos, né? E ali eu dei um fato, um problema, uma situação hipotética, onde ele teve seu pedido de recuperação judicial deferido pelo juiz da 5ª Vara de Falências de Curitiba, e lá na fase de execução do plano, esse plano foi convolado em falência. E aí, qual o princípio, analisando os princípios do direito alimentar, o qual ele mais se adequa aí seria o princípio da preservação das empresas, né? Dentro da concepção desse princípio, esse princípio ele busca salvaguardar aquela empresa viável e, ao mesmo tempo, ele também busca, né, como última solução, retirar aquela empresa do mercado, aquela empresa que pode deflagrar prejuízos para o sistema econômico, né? Então, tanto uma quanto outra decisão aí privilegia o princípio da preservação das empresas, a grande maioria também acertou. Na letra B, eu pedi para citar 2 créditos que não deveriam constar no plano de recuperação e 2 créditos que poderiam constar. Então, aqui a questão é objetiva, basta
íamos lá escolher, né, a maioria que também acertou, escolher 2 créditos que poderiam ser atingidos e 2 poderiam ser excluídos. Tranquila também a questão. Alguém poderia se manifestar se está tudo ok? A gente pode prosseguir? Pode sim. Ok, beleza. Então vamos lá. A quinta questão, eu pedi também para dissertar sobre não, a fonte está pequena e o meu óculos não está alcançando. Um minutinho só. Sobre o princípio da par credito, creditio creditório, da par conditio, né? Ou da paridade, né? Também é uma questão objetiva, todo mundo sabia lá, essa também foi molezinha, né? Que se manifesta em 2 momentos, o momento das impugnações e depois, né, ele é mitigado no segundo momento, no momento onde analisa os credores em cada uma das suas classes, né? Tratam com igualdade os credores da mesma classe. E, por último, a sexta questão, eu pedi ali para vocês descreverem os legitimados ativos e passivos do processo de falência. Então, não teve também nenhuma dificuldade como legitimado. Legitimado passivo, nós temos, né, é o devedor, que é quem? É empresário individual, sociedade empresária e EIRELI. E o legitimado ativo, que ele pode pedir a falência de outrem. Aí nós temos o próprio devedor, no caso da autofalência. Aquele caso do empresário individual falecido, que seria qualquer herdeiro, inventariante, né? Ou cônjuge sobrevivente. Além disso, nós também temos qualquer cotista ou acionista, dependendo da organização da empresa. Cotista seria para a sociedade em cotas, acionista para a sociedade anônima, ou qualquer credor. Qualquer credor. Então, esses são os legitimados para que podem pedir a falência de outro devedor. Teve aluno até que explicou com mais detalhes que, sendo legitimado, o Ministério Público não é legitimado, mas nem precisava disso tudo, mas, enfim, também é uma questão tranquila. A grande maioria tirou nota acima de 3,5, então, assim, não vi nenhuma dificuldade. Se alguém tiver alguma dúvida na prova de empresarial, por favor, se manifeste, porque senão a gente pode passar para a prova de direito civil, que gerou mais dúvidas. Obviamente que direito civil não é tão objetivo assim quanto empresarial, quando a gente trata de posse. Dúvida em relação à nota ou as questões ali, a correção? Uma questão. Em relação à nota, eu tratei isso individualmente. Cada aluno foi mandando a nota e quem tivesse com alguma dúvida, a gente foi esclarecendo. Para mim tá tranquilo, só se viu que eu ainda não recebi a nota. Não sei se você mandou ou ainda não. Também não recebi, não. Professor? A Sara e a Annelise? Bom, eu posso mandar de novo. Tá bom. Tem alguém que quis me interromper aí, não, né? Professor, é o Gabriel. Diga, Gabriel. Aqui, o senhor mandou 2 notas de empresarial para o meu e-mail. Eu cheguei a te responder perguntando qual que vale. Quando o senhor puder me responder. Salvo engano, eu me lembro de você ter questionado isso. Você estava em dúvida se já havia feito o cálculo final, porque ela tem peso 4, não foi isso não que você perguntou? Não, o senhor mandou 2 notas para mim por e-mail, da nota de empresarial. Eu fiquei na dúvida, qual que valia? Ok, então. Então, depois, na hora que acabar aqui a nossa transmissão, eu vou mandar a nota para o Gabriel Guimarães, para a Sara e para a Annelise, correto? Ok, obrigado. Correto. Aí, só que eu acho que a dele é empresarial e a minha da Annelise é civil, né?
Ah, É ok, isso. ok.